Vamos então conhecer um pouquinho da nossa palestrante, Simoni Privato Goidanit. Ela é diplomata brasileira, graduada pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, além de bacharel em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, Brasil. Casada, tem 2 filhos, apresenta o programa semanal Reflexiones Espíritas, da Rádio Bezerra Online de Miami. A escritora também atua como expositora espírita e é autora de Divulgação do Espiritismo, Enseñanzas del Ejemplo de José María Fernández, Com la Vida, de Mediunidad y Paces, Perguntas e Respostas, de Oratória à la Luz del Espiritismo, bem como de artigos publicados em periódicos espíritas. É coautora de Passes à la Luz del Espiritismo, organizadora e tradutora da trilogia Revista Espírita, Periódicos de Estudios Psicológicos, Coleção de Textos de Allan Kardec. Esta é Simoni Privato Goidanit, a nossa convidada palestrante do dia. É uma grande felicidade estar com vocês, pessoalmente, e com todos aqueles que nos acompanham pela internet. Nossa infinita gratidão a Jesus, Allan Kardec. Nosso profundo agradecimento à União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, que estão publicando em português o livro O Legado de Allan Kardec. Também nosso profundo agradecimento à Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, ao site Autores Clássicos Espíritas, à Confederação Espiritista Argentina, ao Centro Espírita Redención de Montevideo, Uruguai, à Associação Espírita Constância de Buenos Aires, Argentina, à Biblioteca Nacional da França, aos Arquivos Nacionais da França e a todas as demais instituições e espíritas que apoiam a pesquisa que resultou no livro O Legado de Allan Kardec. Nosso profundo agradecimento a todos os que têm trabalhado na organização deste seminário e a todos vocês, muitos que viajaram para estar conosco. Nosso profundo reconhecimento e a todos que nos estão acompanhando pela internet. Então, vamos analisar muito rapidamente alguns exemplos de modificações, né? Será que na 5ª edição não há nada contrário ao Espiritismo, aos ensinamentos do Espiritismo? Será que nessa edição modificada, 5ª edição, não há nada que afete a harmonia do texto? Será que não há nada que contrarie os ensinamentos das obras de Allan Kardec? Né? E muitos estudiosos estão se debruçando sobre essa questão. Né? O que eu vou trazer é muito pouco, perto do que já se tem identificado, tanto no Brasil como em outros países. Né? Então, vemos aí, Livro dos Médiuns, item 14. Todo mundo sabe isso, mas eu vou repetir. Todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Como esses fenômenos se baseiam em uma lei da natureza, nada tem de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido comum dessas palavras. Como sabemos, em suma, os fenômenos espíritas baseiam-se em uma lei da natureza, né? Não são sobrenaturais. Básico, não é básico? Vamos lá. Próximo. Então, texto de Allan Kardec, 1868, a Gênese, capítulo 14, 1. Os fluidos, capítulos fluidos. Está ali. Texto de Kardec, 68.
A ciência resolveu a questão dos milagres, que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles, pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da matéria, escapam às investigações da ciência. Tal a razão pela qual esses fenômenos, mais do que os outros, têm as características aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres, dos fatos admiráveis dessa categoria. Ou seja, os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da matéria. Verdade? Verdade. Vamos lá. Próximo. 72, quinta edição. Capítulo 14, item 1. A ciência resolveu a questão dos milagres, que derivam mais particularmente do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando a impossibilidade deles, pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses, não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência, etc, etc. Então, os fenômenos, segundo a quinta edição de 1872, os fenômenos em que preponderam o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza. Seguimos aí. Se os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual não podem ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, esses fenômenos são sobrenaturais. Né? E, contrariamente ao que ensina o Espiritismo. O que temos aí? Um erro doutrinário. Temos uma contradição com os ensinamentos da doutrina espírita e com, particularmente, os ensinamentos de obras de Allan Kardec. Seguimos. Aí, a imagem do trecho do texto depositado legalmente, em 68 e em 72, para a gente ver o original mesmo, que está lá no original. Né? Não é tradução minha, não. Então, vamos ver agora o que foi retirado. Não tudo, vamos ver um exemplo. Né? As supressões. Vimos as modificações, agora vamos ver as supressões e as inclusões. Exemplos muito rápidos. O item 20 do capítulo 18 foi completamente eliminado na quinta edição. São 7 parágrafos. Né? Esse item 20, que foi completamente eliminado na quinta edição, trata do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade. E eu pergunto, esse tema é importante, o papel do Espiritismo na regeneração da humanidade? É um tema importante? É? Pois é, cortado. Bom. Seguimos. O conteúdo do item 20 do capítulo 18 encontra-se na Revista Espírita, de outubro de 1866. Faz parte do artigo São Chegados os Tempos. Né? E todos os 7 parágrafos do item 20 do capítulo 18, que foram eliminados na quinta edição, haviam sido confirmados pelo critério da concordância do ensino dos espíritos. Confirmados. Segundo uma nota de Allan Kardec, no final do artigo, São Chegados os Tempos, da Revista Espírita, de outubro de 1866. Então, no capítulo 18 da quinta edição, foram eliminados, entre outros, esses importantíssimos parágrafos que tratam do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade, que haviam sido confirmados pela concordância do ensino dos Espíritos, como havíamos comentado. E, por outro lado, no capítulo 18 da quinta edição, foram acrescentadas passagens de caráter supersticioso. Né? Recordando o que escreveu Henri Sócio, capítulo 18 foi tão modificado, tão maltratado, que se torna quase irreconhecível. Né? Vamos ver um exemplo. Né? O Livro dos Espíritos nos diz na conclusão, o que faz a ciência espírita moderna?
poda o que a superstição e a ignorância engendraram para só deixar o que é real e positivo. Então, nós vemos aí que o conteúdo que estava confirmado pelo critério da concordância do ensino dos espíritos, né, que era algo positivo, cortado, né, e foi colocada a superstição. Bom, em resumo, vamos tentar resumir. Bem, documentos oficiais do governo francês provam que a impressão das 4 primeiras edições, todas com igual conteúdo, e o depósito legal ocorreram durante a existência física de Allan Kardec, a edição de 68. Né? Documentos oficiais do governo francês provam que a impressão e o depósito legal da edição modificada, a 5ª, ocorreram em dezembro de 1872, mais de 3 anos depois da desencarnação de Allan Kardec. As 4 primeiras edições de 68 foram publicadas, portanto, com a supervisão de Allan Kardec, que estava encarnado. A 5ª edição, de 72, foi publicada pela Sociedade Anônima sem a supervisão de Allan Kardec, que havia desencarnado. A Amélie Boudet era praticamente anulada na Sociedade Anônima. Nas folhas de rosto das 4 primeiras edições de Allan Kardec está o ano, 1868. Na folha de rosto da 5ª edição não está o ano de publicação. Essa omissão gerou confusão sobre se a 5ª edição modificada foi publicada antes ou depois do falecimento de Allan Kardec. Allan Kardec divulgou a publicação da obra na Revista Espírita, com exceção da 4ª edição, publicada pouco antes de sua desencarnação. Né? Nós sabemos, as 3 primeiras edições estão na Revista Espírita. Mas silêncio na Revista Espírita sobre a publicação da 5ª edição. A Sociedade Anônima não deu explicação sobre as modificações introduzidas no texto depositado legalmente, publicado por Allan Kardec. Somente depois da denúncia da União Espírita Francesa, 12 anos depois da publicação da 5ª edição, a Sociedade Anônima rompeu o silêncio sobre as modificações. As 4 primeiras edições, de 68, com toda certeza, são de Allan Kardec. Né? Um amigo de Leymarie comentou, diante de várias testemunhas, que foi Leymarie quem modificou a obra na 5ª edição. As 4 primeiras edições, de 68, de Allan Kardec, apresentam conteúdo fiel à doutrina espírita. Na 5ª edição, de 1872, há mais de 100 modificações, entre as quais eliminação de vários trechos importantes que haviam sido confirmados pela generalidade do ensino dos espíritos, acréscimo de erros doutrinários, inclusive de passagens de caráter supersticioso. As 4 primeiras edições, de 68, respeitam o direito moral à integridade da obra. Segundo o direito moral à integridade, ninguém pode modificar a obra sem autorização do autor. Qualquer alteração em seu conteúdo torna a obra diferente e fere sua integridade. Não há autorização de Allan Kardec para modificar a obra, e foram mais de 100 as alterações que afetam muito o conteúdo. A adoção como definitivo do conteúdo das 4 primeiras edições de 68 constitui um precedente de fidelidade doutrinária e de respeito ao direito à integridade. A 5ª edição constitui preocupante precedente de que uma edição pós-mortem, modificada, sem que haja qualquer prova, inclusive jurídica, de que foi feita por Allan Kardec, com erros doutrinários, deve ser considerada como a definitiva. A 5ª edição é objeto de sérias dúvidas, muitas controvérsias e fortes questionamentos desde pelo menos 1884, quando foi publicada a primeira denúncia de adulteração por meio da União Espírita Francesa, instituição muito representativa do movimento espírita francês.
em resposta à denúncia de 1884, a versão da Sociedade Anônima foi de que Allan Kardec modificou a obra na 4ª edição, em 1868, e que fez 6 edições em vida. Essa versão, acompanhada por agressividade e intimidação judicial da parte da Sociedade Anônima para tentar silenciar o movimento espírita, é refutada por documentos oficiais franceses e pelos exemplares das 4. Não existe autorização de Allan Kardec para publicar a obra modificada. Ele nunca deu a conhecer que havia modificado a obra, sequer a intenção de que pretendia alterar o texto. Pelo contrário, mandou imprimir uma grande quantidade, 2.000 exemplares, do mesmo conteúdo, no mês anterior a seu falecimento, e encomendou em 1868 as matrizes, que não permitem alteração do conteúdo. O conteúdo das 4 primeiras edições, de 68, foi elaborado durante muito tempo, sem qualquer precipitação, como podemos ver na introdução da obra. Se Allan Kardec pretendesse modificar esse conteúdo, teria tido cerca de 1 mês entre a impressão dos 2.000 exemplares da 4ª edição e seu falecimento, enquanto preparava a mudança da sede para fazer as mais de 100 modificações em A Gênese. Então, voltando ao começo, para responder a pergunta que o meu amigo me fez. Tudo isso porque recebi a pergunta de um querido amigo, né? Um trabalhador muito sério, que é Gustavo Martins. Qual é o conteúdo definitivo da Gênese? De Allan Kardec? Qual é? Então, vamos ver. Vamos ver aí. O conteúdo definitivo é o conteúdo que, com certeza, é de Allan Kardec. Isso é muito óbvio, né? Vamos começar do mais óbvio. É o conteúdo da obra até o falecimento de Allan Kardec. É o conteúdo da 4ª edição, que coincide completamente com o conteúdo depositado legalmente em 4 de janeiro de 1868. E, em base, né, a essa resposta, Gustavo Martínez traduziu para o espanhol o conteúdo definitivo da Gênese de 1868. Traduziu, colocou na internet para download gratuito. Essa é a edição impressa na Argentina. Está sendo impressa no Uruguai, está sendo impressa na Colômbia. Outros países não estão imprimindo, mas estão utilizando esse conteúdo. Na França também, já imprimiram, 68. Vai ser impresso também em inglês e em português. Esse trabalho, é bom deixar isso muito claro, né? Que esse trabalho aqui não é meu, né? Também não é do Gustavo, né? É de todos nós, é de todos os espíritas, e sobretudo de Allan Kardec. Nós somos alguns do movimento internacional, né? Estamos trabalhando nisso, alguns trabalhadores, mas, na verdade, esse trabalho é de todos nós, porque a Gênese, o legado de Allan Kardec, é de todos nós, né, que o Mestre deixou para todos nós. Então, agradeço imensamente a atenção de vocês, imensamente o apoio de vocês, a causa de resgate do conteúdo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse livro magnífico. Infinitas graças.